Nossa aula de geografia para os alunos do 7º ano, para os alunos online. Prazer, tia Jo, que bom estar aqui interagindo com vocês, por mais que por aula de vídeo, você aí, eu aqui, tá bom? Para os alunos que estão no híbrido, mais uma vez, né, estamos nos vendo. A tia vai fazer uma revisão do conteúdo que vocês viram em sala de aula e vai iniciar o conteúdo para os online, tá bom? Geografia agora, 7º ano com a tia Ju, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar com o melhor conteúdo, que é sobre o nosso território, o território brasileiro. Tá aí o mapa mundi, evidenciando muito bem o nosso país, que é o Brasil. Olha, eu sou tão orgulhosa de ser brasileira, eu acho que nosso país é tão cheio de riquezas naturais, né? Nós moramos em um país ainda abençoado, que é abençoado por Deus, né? Vamos agradecer todas as noites pelo nosso país, apesar de todos os pesares, né? De todas as tristezas que tem, mas ainda é um país abençoado. Moramos em um estado abençoado, que é o estado do Piauí, moramos também em uma cidade abençoada, que é Miguel Alves. Vamos pedir a Deus que Ele sempre ilumine nossas cabeças e nossos corações, tá certo? Mas vamos falar de território brasileiro. Para vocês, território brasileiro é pequeno ou é grande? Enorme. Nosso território brasileiro é enorme. Eu dizia em sala de aula que muitos especialistas diziam que, além do nosso território ser enorme, nós temos uma população também imensa, né? Nós vamos ver tudo isso durante o ano em geografia. E por isso que os casos de Covid aqui são bem maiores, né? Tem números exorbitantes por conta da nossa extensão territorial e por conta do número de habitantes também, que é muito grande, né? E isso explica, em partes, o número dos casos de Covid serem enormes aqui no nosso país, né? Então vamos lá, aqui está o território brasileiro, está aqui o Brasil todo pintado de amarelinho, né, de laranja. Esse é o nosso país. Nós fazemos parte da América do Sul. Nós sabemos que existe a América do Norte, América Central e América do Sul. Nós estamos concentrados na América do Sul, que é onde dizem que ficam os países subdesenvolvidos, chamados países de terceiro mundo, porque ainda não atingiram o desenvolvimento econômico. Apesar de sermos um país rico, nós ainda não atingimos um desenvolvimento econômico satisfatório, né? Aqui no Brasil, nós temos uma riqueza mal distribuída. Nós temos riqueza, mas na mão de pouquíssimas pessoas. Enquanto muitos, a maioria esmagadora da população, vive em situação de extrema pobreza. Então, nós temos riqueza, mas nós somos um país em que as desigualdades sociais são imensas. E o que são desigualdades sociais, tia Jo? Tem pouquíssima gente que tem condições, que tem boa vida, e muita gente que passa fome, que passa necessidade. E isso é desigualdade social. Então vamos falar sobre o nosso território brasileiro. Aqui nós temos o mapa do Brasil, olha que lindo, todo verdinho. Por quê? Porque o nosso país é considerado rico em diversidade natural, em biodiversidade, em plantas, em animais. Nós somos um país rico e devemos aproveitar essa nossa riqueza. Pena que não é aproveitado. Ou quem aproveita, né, o dinheiro fica concentrado na mão de poucas pessoas. E aí ele faz as seguintes perguntas. As imagens dessas páginas são representações da superfície terrestre. No globo podemos ter uma visão de destaque da América do Sul. E na imagem acima, no território brasileiro, que ocupa boa parte do continente americano. Porque o nosso país é muito extenso. O que você sabe sobre o território brasileiro? Qual é a extensão, ou seja, qual a área do nosso território? Vamos ver isso já já. Você sabia que as águas do oceano, a uma determinada distância da costa, também fazem parte do território brasileiro? Nossa, uma curiosidade. Terceiro, o que significa dizer que o Brasil é um país de dimensões continentais e grandes, viu? Muita dimensão continental. Converse com os colegas e o professor sobre essa questão. Então, nós vamos já entrar neste conteúdo. No começo, na página 12, nós temos Brasil, território e fronteiras. O Brasil ocupa uma grande porção da superfície terrestre, além de contar com extenso território, extenso litoral e uma ampla fronteira com diversos países. Quais são, né, os países extensos que nem o Brasil? Quais são os países da América do Sul que fazem fronteira com o nosso território? É só ir lá no mapa, né, e vendo qual é o que faz fronteira com o Brasil. São os que são diretamente
ligados ao Brasil. E dizer que o nosso país tem grande extensão territorial é dizer que ele ocupa uma grande porção na superfície terrestre, né? Nosso país é grande em extensão territorial, sim. Certo? Extensão territorial do Brasil. Nós vamos já saber o tamanho do nosso país. Isso é cultura. Isso nós temos que aprender para sempre. Não é só para fazer as provas do 6º ano, não. Isso nós vamos ter que aprender para sempre. O Brasil é um dos países mais extensos do mundo, com uma área de 8.515.767 km². Então, é muita terra, gente, é muita extensão territorial. Essa imensidão de terras constitui o território do nosso país, isto é, a porção da superfície terrestre sobre a qual a nação brasileira exerce domínio e soberania. Então, toda essa extensão é chamada Brasil. Poucos países do mundo possuem um território tão vasto quanto o brasileiro, e dezenas são bem menores que muitos estados do Brasil. Então, imaginem o tamanho do território brasileiro. Tem país aí pelo mundo afora, pelo mapa mundi que você pode ver, que é do tamanho de um estado brasileiro. Então, vocês imaginem quanto nosso território é rico em diversidade, em extensão territorial. O território brasileiro tem a característica de ser contínuo, com exceção de algumas ilhas oceânicas, ou seja, uma coisa que é contínua é uma coisa que ela não para. Uma linha contínua é uma linha, né, que ela não é cortada. Então, o Brasil, ele é todo contínuo, ele não tem quebras e depois vem outro estado, certo? Então, apenas com exceção, por exemplo, dá o exemplo do Alasca, que ele não é contínuo, certo? Localiza-se a alguns milhares de quilômetros de distância do país em que ele faz parte. Então, nosso país tem uma característica de ser contínuo, né? Não existem estados nossos separados, né, por terra, não existe. Depois nós temos aqui países com territórios mais extensos do mundo. Então vejamos quais são os maiores países do mundo. Tem a Rússia com 17 milhões. Logo em seguida nós temos quem? O Canadá com 9.984.000. Logo após nós temos a China, 9.600.000, então tem Rússia, Canadá, China. Depois nós temos Estados Unidos, 9.831.000, Estados Unidos bem extenso também. Logo após vem o Brasil com 8 milhões e depois a Austrália com 7 milhões. Então, em extensão territorial, em tamanho de território, o Brasil ocupa a 5ª posição. É muita terra, gente. Deus foi muito generoso com os brasileiros. Então, extensão territorial em tamanho, o Brasil ocupa a 5ª colocação no mundo. Que orgulho! Então, nós temos aqui, tem essa legendinha, algumas comparações. O território brasileiro fica 1,7% da superfície terrestre, ocupa 1,7% da superfície terrestre. Vocês podem pensar que é pouco, só é 1,7%. Não, gente, é muita coisa. 5,7% das terras imersas, né, fora da água. 20% do continente americano e 48% da América do Sul. Que grande, né? Só o nosso país ocupa quase a metade da América do Sul inteira, ficando a outra metade para todos os outros países. Então, vejamos, aqui ele diz o que são terras emersas, são continentes e ilhas que não estão cobertos pelas águas oceânicas, certo? Então, a gente tem 5,7% de terras emersas. Então, primeiro, compare a área territorial do Brasil com um dos países mais extensos do globo. Qual a posição que o país ocupa? 5º lugar. Observe os outros países e compare suas dimensões e formas como território brasileiro. O que você percebeu ao fazer essa comparação? Vocês vão fazer essas duas questões, tá bom? E responder. Depois nós vamos para a próxima. A posição geográfica do território brasileiro. Qual é a posição que a gente ocupa? E aí nós vamos já entrar em um conteúdo maravilhoso que precisa, de olhão para aprender. O Brasil possui amplitude territorial, é considerado um país de dimensões continentais, tanto no sentido norte e sul, como no leste e oeste ele apresenta grande extensão. É um país de dimensões continentais, quer dizer que o nosso país tem uma grande extensão territorial, ocupa um grande espaço. Em relação à superfície terrestre, o Brasil está totalmente localizado no hemisfério ocidental, isto é, a oeste do meridiano de Greenwich.
Além disso, quase todo o território brasileiro está situado no hemisfério sul, né? Quase todo o território brasileiro está abaixo da linha do Equador. Cerca de 93% de suas terras encontra-se ao sul da linha do Equador, enquanto apenas 7% estendem-se pelo hemisfério norte, ou seja, ao norte da linha do Equador. Quase nada, né, gente? Então, apenas nós temos os pontos extremos do território brasileiro. O que são os pontos extremos? Que vai de um ponto a outro, lá do último pontinho de cima até o último de baixo. São, né, os extremos do Brasil. Qual os extremos, pontos extremos desse celular? É esse canto até esse canto, é um ponto extremo, e desse canto até esse canto é o ponto extremo. Então, agora nós vamos ver quais são os pontos extremos do Brasil, tá? Para localizar corretamente o território brasileiro, assim como qualquer outro ponto sobre a superfície terrestre, utilizamos as coordenadas geográficas. E isso é muito importante no estudo da geografia, isto é, as latitudes e as longitudes. Quais são as coordenadas geográficas? São as latitudes e as longitudes. A tia vai explicar o que é, mas mais na frente a tia pesquisou uns desenhos para que vocês entendessem vendo, realmente. A latitude, tem que aprender o que é a latitude. Indica a posição em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Latitude em relação à linha do Equador, aquela que corta, tá? E a longitude indica a posição também em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, aquele que fica em pé, nas direções leste ou oeste. Equador, norte e sul. Greenwich, leste ou oeste. Observe no mapa abaixo as coordenadas geográficas e a localização dos pontos extremos do Brasil. Aqui a gente tem os pontos extremos do Brasil, ó. Esse de cima, qual é o ponto extremo de cima? Tá aqui. Monte Caburaí é o ponto extremo de cima. E aqui ao sul é o Arroio Chuí. O ponto extremo aqui a oeste é a Serra Contamana e o ponto extremo ao leste é a Ponta dos Seixas. Esses são os 4 pontos extremos até onde vai o nosso país. Temos Monte Caburaí até o Arroio Chuí e a Serra Contamana até a Ponta dos Seixas. Esses são os pontos extremos do Brasil. Vamos aprender, tem que aprender, tá bom? Então, nós temos essas questões que vocês vão fazer. Após observar o mapa abaixo, escreva no caderno o nome dos pontos extremos norte e sul, leste e oeste. Então, no norte, nós temos o Monte Caburaí, no sul, Arroio Chuí, no oeste, a Serra da Contamana e no leste, a Ponta de Seixas. B, o nome dos estados em que se localizam os pontos extremos. Você vai lá no mapa, né, e pesquisa direitinho, tá? Tá lá no mapa. C, os elementos naturais que representam os pontos extremos. Tem também tudo aqui no mapa, né? Nós temos o Monte Caburaí, com muita plantação, muita vegetação. A ponta, que é uma saliência de terra que se estende em direção ao mar. Tudo isso está lá no mapa, dá para vocês fazerem. Logo depois, nós vamos falar sobre os fusos horários. Vocês sabiam, desde pequeno, que a gente escuta aquela história de que quando aqui está de dia, no Japão está à noite. Por quê, pessoal? Por conta dos fusos horários. Por conta dos fusos horários. Como a Terra ela é muito grande e ela é arredondada, quando está o Sol batendo de um lado do globo terrestre, o Sol não está do outro. Então, quando é dia de um lado, é noite do outro. Por conta disso, para que consiga girar todo mundo, as horas são diferentes. Por isso que diz que quando aqui está de dia, no Japão está à noite. Porque nós estamos em lados opostos do globo terrestre. E quem é que dá? E que nome eu dou a isso? São os fusos horários. Fusos horários são esses horários diferentes que existem. É um fuso horário criado pelo homem. Por causa de sua grande extensão no sentido leste-oeste, o território brasileiro apresenta 4 fusos horários diferentes. Então, a Terra, o globo terrestre é grande, mas o nosso país ele também é imenso. Por ser grande, nós apresentamos aqui dentro do Brasil horários diferentes. Mesmo sendo do mesmo país, nós apresentamos fusos horários diferentes. Um deles na porção das ilhas oceânicas e os outros 3 na área continental. Todos estão atrasados em relação ao horário do meridiano de Greenwich. Então, nós estamos atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. É através lá do meridiano de Greenwich que
corta a terra assim, ó, na vertical, é que nós estamos atrasados. Então, é menos as horas do meridiano de Greenwich, pois se encontra a oeste dele. Se a gente se encontra a oeste do meridiano de Greenwich, nós estamos atrasados. Se fosse a leste, nós estaríamos adiantados. Mas o que é um fuso horário, minha gente? Fuso horário é uma faixa imaginária na superfície terrestre que se estende de um polo a outro, entre dois meridianos. Todos os lugares localizados no interior dessa faixa apresentam a mesma hora. Os que estão, né, dentro do meridiano de Greenwich, que é uma linha imaginária, eles apresentam o mesmo horário. Se eles estão a oeste, como nós, né, oeste como nós, desse lado, eles estão atrasados. Se estão a leste, eles estão adiantados. As horas em nosso planeta são estabelecidas com base no meridiano de origem, com 0 graus de longitude, ao qual foi dado o nome de Greenwich, que é uma linha imaginária criada pelo homem. Assim, a cada fuso localizado na direção oeste, a partir de Greenwich, atrasa-se 1 hora. Em relação ao lado oeste de Greenwich, vai se atrasando 1 hora. E nós temos quantos fusos aqui no Brasil? 4. E a cada fuso localizado na direção leste, que é outra direção, a partir de Greenwich, adianta-se 1 hora. Então, a oeste de Greenwich atrasa 1 hora e a leste de Greenwich adianta 1 hora. Os fusos horários foram adaptados em grande parte aos limites políticos dos países para facilitar sua utilização. Observaremos agora no planisfério abaixo os horários, né? Então, nós temos aqui o Greenwich, que está a 0 horas. Vocês estão vendo aqui o Greenwich, que está a 0 horas, né? Bem aqui nesse ponto central. Aqui, 0 horas de Greenwich. Tá dando para ver? 0 horas. A leste de Greenwich aqui, adiantam-se as horas. Mais 1 hora, mais 2 horas, mais 3 horas, mais 4 horas. E aí vai dividindo os países de acordo com as linhas imaginárias. A oeste de Greenwich vai atrasando esse relógio. Menos 1 hora, menos 2 horas, menos 3 horas. E nós, brasileiros que estamos a oeste do meridiano de Greenwich, nós vamos atrasando os nossos fusos horários, certo? Em relação aos 0 horas, 0 graus, que é o do meridiano de Greenwich. Mais uma vez explicando, turma. 0 graus no meridiano de Greenwich. A leste a gente adianta e a oeste a gente atrasa, tá? Então vejamos aqui. Nós temos aqui agora só o Brasil. Temos aqui o Brasil, menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas, menos 5 horas. Nós temos 4 fusos. E ficou em quê? Ficou bem lá no meio. Menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas e menos 5 horas. Aqui, vejam só. Ó, aqui o Brasil no mapa mundi. Tá bem aqui, ó. Menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas e menos 5 horas. Então, o Brasil nós temos 4 fusos. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Por quê? Nós ficamos a oeste do meridiano de Greenwich. Então, nós temos aqui o mapa do Brasil, né? Nós aqui do Piauí, nós estamos a menos 3 horas do meridiano de Greenwich. Tá bom? Vocês estão vendo aqui, né? Prontinho. Agora nós vamos às perguntas. Depois de analisar o planisfério da página anterior e o mapa do Brasil acima, responda no caderno. Vocês vão copiar também essas questões. Se no fuso horário de Greenwich são 14 horas, que horas são em Belo Horizonte? Então, nós temos 14 horas, meridiano de Greenwich. Aí nós vamos procurar onde está Belo Horizonte. Está a menos 4 graus. Então, eu diminuo 14 menos 4, fica 10 horas. Não, Manaus está a menos 4 graus. Manaus que está a menos 4 graus, então fica 10 horas. E Belo Horizonte está a menos 3 graus, fica que horas? 11 horas. O que ocorre com as horas nos fusos horários que ficam a leste daquele onde se encontra Brasília e a oeste? A leste eles ficam adiantados em relação ao meridiano de Greenwich e a oeste eles ficam atrasados. Lembra que a tia explicou? A leste do meridiano adiantado, a oeste atrasados. O horário na cidade em que você mora está a quantas horas atrasadas? Ou seja, no Piauí, a tia explicou que são menos 3 horas, certinho? Então, a tia trouxe aqui, ó, para explicar a latitude e a longitude. A latitude e a longitude, tá? Tá certinho?
Olha aí, a latitude em relação à linha do Equador e a longitude em relação ao meridiano de Greenwich. Latitude são as linhas assim, longitude as linhas em pé, tá? A latitude são as linhas deitadas e a longitude são as linhas imaginárias que ficam em pé. Tanto que a longitude, ela tem como base o meridiano de Greenwich e a latitude, a linha do Equador, certinho? E aí, a tia queria que vocês fizessem as questões da página 18. Anotem aí, quais são as questões da página 18 que a tia quer. Eita, quem não assistiu o vídeo até o final não vai saber, viu? Página 18, as questões, anotem aí. 1, 2, 3 e 4. Questões da página 18. 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Boa aula. Qualquer dúvida, a tia tá no WhatsApp. Cheiro, até a próxima.